Bom, eu vou falar sobre fleumático. E esse é o meu temperamento. Bem ao contrário do sanguíneo. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque o sanguíneo é bem expressivo, né? E o fleumático ele é mais introspectivo. Só que a minha introspecção é diferente do da Jennifer. Então, assim, ó, é interessante que a orientação do fleumático é para serviço. Ele sempre se orienta em serviço, ele sempre quer estar fazendo alguma coisa, ele sempre quer estar ajudando a algo, realizando alguma coisa. Ele principalmente gosta de trabalhar com prestação de serviço. Algo que deixa o fleumático assim, que ele não possa ser útil, de alguma forma isso vai desestabilizar ele. Como eu falei, ele é bem introvertido, mas ele gosta de trabalhar com pessoas, se levar um bem comum. Entendeu? Então ele se tem algo com... trabalho sozinho, mas se tem um foco, algo que vai ser bom para todos, trabalhamos com equipe. Não tem problema. Claro que é diferente da comunicação da sanguínea. O fleumático é mais introspectivo. São mais passivos. São mais tranquilos. Olha só, características marcantes. São fáceis de lidar. Confere, Amanda? Confere. São pessoas... Eu não acho. Porque ela é crítica. Gente, é o bem-humorado e o mal-humorado. Então a gente vai trabalhando assim, vai, né? Exatamente. Então, somos, né, fácil de lidar para a questão de ser calmo. Mas tem um detalhe, são sem expressão. É aquela situação, como tu tá te sentindo? Normal. E então sabe qual é o normal Cara, é da a pessoa que ela tá sempre com a mesma cara. Independente da situação. Do que está acontecendo? Tu tá feliz ou tu tá acontecendo uma situação difícil na tua vida, mas tu não transparece? Entende? Tá tudo então, bem. É uma incógnita, mas tá tudo bem. O fleumático sente que tá tudo bem, não importa. Geralmente ficam felizes em permitir que os outros tomem decisões para eles. Ele não tem problema que alguém decida por ele. Melhor, não me canso. O temperamento fleumático ele tende a levar uma vida mais tranquila, focada geralmente no lar, na família. Ele gosta de se sentir acolhido ali, de fazer parte de algo. Dificilmente tu vai ver um fleumático sozinho. Ele precisa ter uma base sólida. E como a gente sabe, qual é a tua base? É a tua família. É o que a gente sempre fala aqui no Instituto Transmitir. Qual é o teu primeiro ministério? Qual é a tua base? As pessoas às vezes falam um monte de coisa, mas na verdade é a tua família. Se a tua família está desestabilizada, tu está desestabilizado, a tua área profissional, tudo se desestabiliza. Então o fleumático ele se preocupa muito com essa questão do lar, da família, do bem-estar das pessoas que estão à volta dele. Demoram a se interessar pelos outros, mas depois que eles conhecem, flui. Bem, a gente diz aqui que como o Jason trabalha com psicanálise, é terapeuta, ele vai e ele dá as ferramentas para a pessoa. A pessoa conta a vida para ele. Mas assim, a pessoa dá as costas e ele esquece. Eu tenho um reset natural. Ele tem um reset natural. Eu sou capaz de sonhar com o problema da pessoa. Na madrugada eu vou orar pela pessoa e vou ficar super preocupada. E porque a minha maneira sanguínea de ser, ele vai, ele ajuda, mas ele não fica fixado nos problemas da outra pessoa. Ele até vai atender a pessoa durante vários horários do dia, que a pessoa vai ligar e coisa e tal, vai entrar em contato com ele, mas no momento que ele está falando com a pessoa, ele está preocupado com a pessoa.
Depois, Mas aqui... vida que segue. Bom, é um dos temperamentos mais fáceis de lidar pela essa questão do bom convívio, né? Ele se adapta muito, então ele é bem diferente do melancólico que começa a criticar, que vê os detalhes. O fleumático, ele não se preocupa com detalhes. Dificilmente ele vai ver isso aí. É interessante que ele gosta de rotina. E quando ele tem que mudar essa rotina, aí ele meio que trava, porque ele é muito resistente à mudança. Vou contar uma situação aqui que aconteceu. A Jennifer tem uma penteadeira? Uma penteadeira, né? A penteadeira é gigante. A penteadeira deve ter uns 2 metros. Não, acho que tem Não, 3. calma. É que assim, eu tinha uma estética e aí eu comprei a penteadeira pra estética. Só que depois eu fechei. Gente, eu não vou me desfazer, né? Eu vou ficar com ela. Ela queria tirar a penteadeira de um local e levar para um outro local. E eu sabia que tinha que desmontar a parte da penteadeira. Aí deram a ideia assim, não, nós vamos tirar para levar. Primeira coisa, não, muito difícil. Não, vou ter que... E eu já pensando, vou ter que desmontar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Aí diz a Márcia para ela assim, calma, dá o tempo pro teu pai. Aí eu levei um dia, no outro dia, né? Não, foi no mesmo. No mesmo dia, né? Daí eu fiquei... Foi uns 20 minutos depois. Aí depois vamos lá trocar a penteadeira. Aí eu fiquei pensando, como é que eu ia fazer? Aí depois que eu entendi como é que eu ia fazer, eu digo, não, até que é possível. Daí fui lá medir para ver se ia caber certinho. Deu justinho. Parecia que ela tinha medido. Detalhe. Neste momento, a melancólica estava melancólica. Sentindo que o pai dela não ia trocar a penteadeira. E ela já estava quase chamando alguém para fazer a troca. E o fleumático estava aqui raciocinando. Entendam, ela me tirou da minha rotina. Eu tava fazendo outra coisa. Daí ela me chega com uma... Ele tava fleumático na frente da TV olhando filme. Na minha rotina. É a minha rotina. Tu não tem tua rotina aí que tu faz de manhã? Eu tenho a minha. Gente, o fleumático assim, ó, vou entregar. Ele é aquela pessoa que ele gosta de um filme, ele assiste 399 vezes o filme, quando tá passando na TV, ele simplesmente para e assiste. Hoje, a gente foi no posto tomar café e o pai, ele é aquela pessoa que assim, ó, o fleumático, ele é aquela pessoa que é um imã. Televisão é um imã. A gente tava todo mundo ali, né, mãe? E ele simplesmente olhou pra TV e ficou. Tava dando nada interessante, mas ele... Uma TV tá se mexendo, vou ficar olhando. O bom de tudo é que o sanguíneo, ele vai topar tudo. Então, vamos fazer? Vamos. Não vamos fazer? Não vamos. Então, fica nessa, né? Então, continuando o fleumático. O fleumático tem que ser devagar, não pressiona o fleumático. Tá, mas vamos lá. Chega de malhar o fleumático. O fleumático é tudo de bom. Pontos positivos, tá? Características positivas. Calmo. É uma pessoa muito calma. Olha, para tirar do sério um fleumático... Olha que eu tento, hein? Mas é difícil. Não é fácil. Eu diria que os melhores companheiros para um sanguíneo e cônjuge, né? Para um sanguíneo e para um colérico seria um fleumático. Isso, colérico a gente vai falar depois. Vocês vão entender. Vocês vão entender por que o fleumático é o melhor. É que irrita o colérico, mas vamos lá. Bom, calmo, tranquilo, né? Ao contrário do sanguíneo que é barulhento, o fleumático ele é mais na dele. Por exemplo, eu gosto de ficar em silêncio. Gosto de música, gosto, mas também gosto de ficar em silêncio. A Márcia não consegue, o sanguíneo não consegue ficar em silêncio. Para ele é uma tortura. Para o fleumático, não. Porque o fleumático ele gosta de ficar, sabe a caixa do nada? Caixinha do nada, assim, porque isso é característico do homem, né? O homem tem a sua caixa do nada. Por quê? Porque ele faz uma coisa de cada vez. E o fleumático ele faz assim, ó, ele faz uma coisa e daí ele tem que entrar na caixa do nada para dar uma descansada. Aí ele sai da caixa do nada e ele faz outra coisa. Então é assim que funciona. Tá, mas não demora muito, tá? Não é assim tão calmo como eu estou achando. É a forma dele funcionar.
mas ele é, por exemplo, aqui uma questão, ele é muito prático. Por exemplo, pegando a mesma situação da Jennifer da penteadeira. A penteadeira, por que eu não quis fazer? Porque eu sabia que ela era maior e eu tinha que cortar um pedaço. Só que na hora, eu não disse, como é que eu vou cortar isso? Aí até eu me dar conta como é que eu ia fazer, eu tava relutando. Depois que eu digo, tá, mas eu corto aqui, faço ali, monto, desmancho só uma parte dela. Então, o fleumático tem disso. Por ele querer manter a tranquilidade dele, então ele acha a solução muito rápida. Ele é muito prático, ele não é muito teórico, diferente da questão do melancólico. O fleumático, ele gosta da rotina, mas ele age mais rápido. Pela questão de, quanto mais rápido eu fizer, mais eu posso ficar calmo, mais eu posso ficar tranquilo. Cumpridor. É bem isso. Se um fleumático te disser assim, ó, eu vou a tal horário, eu vou estar lá, ele vai. Ele não vai deixar você ficar esperando. Ele vai cumprir, mesmo que depois ele se arrependa. Mas ele tem a questão da honra. Ele tem a questão da palavra. E isso tem a ver com o caráter também. Então, o fleumático tem muito isso. Ele ficar desequilibrado no sentido de ficar mal, ele não cumprir aquilo que ele prometeu que ia fazer. O interessante que um tempo eu trabalhei com eletrônica, depois trabalhei com TI, né, parte de informática, e aconteciam umas situações que às vezes eu perdia para ganhar. Por questões de, por exemplo, faziam uma manutenção, a pessoa recebia o equipamento, usava de forma errônea e chegava lá e dizia que ela não tinha feito, coisa e tal. E às vezes eu dava garantia sabendo que ela tinha usado de forma errada. Por quê? Porque ele tem que cumprir, ele tem que entregar e com eficiência. E aí é uma outra característica do fleumático, ele é muito eficiente. Então, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, a gente começou, eu e a Márcia, a estudar muito a fundo isso. E nesses estudos eu começava a acompanhar que demorava muito tempo, às vezes uma vida inteira a pessoa fazendo tratamento para poder superar uma ansiedade, superar uma síndrome do pânico, superar uma depressão. Eu digo, mas isso não é possível, tem que ter algo prático, tem que ter algo mais rápido. Até que a gente chegou no modelo da terapia rápida, que ela é prática e eficiente. Em 3 meses a pessoa supera. Todo mundo, Geiso? Não todo mundo, porque vai depender da pessoa. Então o fleumático tem isso, ele entende que ele entrega a solução, mas a pessoa é que precisa caminhar, diferente do sanguíneo que quer caminhar junto com a pessoa. Levar ela no colo. Então às vezes ela não consegue desenvolver por isso. O fleumático é muito leal também. Ele é amigo. Ele não vai te trair, ele não vai te deixar na mão. Entende? A questão também do ser conservador. Realmente. É bem conservador. É muito difícil também ele se adaptar às novidades, no sentido porque ele tem essa questão do que é isso que funciona e tá bom assim. Se eu precisar de algo a mais, eu vou me adaptar, mas caso contrário, essa questão do conservador também está ligado muito à questão da família. Ele tem essa questão do conservadorismo familiar. Outro ponto também interessante, ele é um líder, diferente do chefe, porque a gente tem que separar, existe o chefe e existe o líder. O chefe é aquela pessoa que ela lidera através de regras, através de decretos. O líder não. O líder, ele ouve a equipe, mesmo que ele tenha uma direção, mas ele ouve, ele não decreta, ele é mais flexível. Então o fleumático, ele tem essa questão da flexibilidade. Ele não é tão conectado quanto um sanguíneo, mas ele consegue entender as pessoas que estão à volta dele e ter a empatia necessária para que possa, de alguma forma,
fluir melhor o trabalho, fluir melhor a família, fluir melhor a situação que ele está na liderança ali. Outro ponto também, ele é muito diplomata, então ele é um excelente gerenciador de conflitos. Ele é aquela pessoa que quando começa um conflito, ele chega lá, não, deixa disso, não faz isso. Ele é da turma do deixa disso. Ele vai lá, conversa com um, vai lá, conversa com outro, explica um ponto de vista de um, ele não gosta de conflitos, então ele vai fazer de tudo para apaziguar. Ele vai entrar com a diplomacia. Dificilmente você vai ver um fleumático agressivo. Ele é um diplomata nato. Outro ponto, ele é muito bem-humorado. Pode estar numa baita crise, mas ele está fazendo uma piadinha. Sabe? Ele não vai ficar É muito raro também um fleumático entrar em depressão. Porque o fleumático, assim, nem ser ansioso. Por quê? Porque o fleumático ele é muito no hoje. Ele é muito na qualidade de vida. Então, o futuro eu vou fazer um projeto, ok? Eu quero caminhar em direção a isso aqui. Mas eu entendo que o futuro a Deus pertence. Tá, e o passado, Geiso? O fleumático se preocupa com o passado? Não, o fleumático olha para o passado como a história dele. Ele entende que aquilo não vai se repetir. Então, ele não vai se magoar. É muito raro um fleumático gerar mágoa ou guardar algo. Diferente do melancólico que fica remoendo, diferente do sanguíneo que fica magoado, o fleumático até ele sente, ele é impactado na hora, porque ele é ser humano, porque ele tem emoção, mas ao mesmo tempo é rápido, ele já processa e diz assim, não vale a pena tirar minha tranquilidade com isso aqui. Ele já entende que a pessoa descarregou algo que ela vai se arrepender depois, então ele não leva muito pro coração. Esses são os pontos. O contrário do positivos. sanguíneo, né? Que é aquele coraçãozinho partido, né? Você quebrou meu coração. Às vezes as pessoas acham que o fleumático também é um pouco frio. Mas não, é porque aí tem a ver também com a questão que ele é um pouco mais racional também. Então o fleumático ele é um pouquinho mais racional, mas não que ele não seja racional, exato, ele é prático e racional. É sentimental também, ó. Sim, só que ele não é tão expressivo, né? Não esqueça que ele é introspectivo. Então ele sente, mas não demonstra. É outro que é pra dentro, né? Ele é pra dentro. É pra dentro, então fica parecendo que eles são mais frios. E você provavelmente vai achar um fleumático olhando videozinho engraçado na internet. Ou vídeo cacetada, ou canal de pegadinha. É sempre risadinha. É sempre o que vai te mostrar uma risadinha. É o fleumático. Bom, pontos a melhorar. Calculista. Vamos pegar novamente o exemplo da penteadeira. Quando ela deu a notícia da penteadeira, eu já comecei a calcular. Isso. Então ele começa a calcular muito. Então às vezes ele se torna muito burocrático por essa questão. Outro ponto. Teimoso. Por quê? Porque ele não quer sair da rotina dele. Por quê? Porque ele quer tranquilidade. Pensa, ele não é o mar, ele é a lagoa. Não gosta de se mexer muito, é só aquela leve ondinha por causa da brisa, onde começa a onda do mar invadir, isso já tira ele do plumo, vamos dizer assim. Então ele já começa a ficar mais rígido. Ele é quase uma água de aquário. Não, deixa eu ficar uma lagoa que é maior. Mas botou num aquáriozinho. Calme, sereia. Bom, além da teimosia, fica indeciso. Muitas vezes ele não consegue tomar uma decisão sozinho, ele precisa de alguém. Por isso que eu digo, o fleumático é muito difícil ele viver sozinho. Ele precisa de pessoas para quê? Para ajudar ele a tomar uma decisão. Todo mundo precisa, né? Exatamente. A gente tá vendo aqui isso. Que todo mundo precisa, né? Então também ele é lento na tomada de decisão. Por quê? Mais uma vez, porque ele não quer sair da tranquilidade. Então, isso que eu tô falando agora são pontos que ele tem que melhorar. Isso aí ele tem que melhorar. Então, ele tem que ser mais rápido na tomada. Mas ele não é prático, como ele é lento na tomada de decisão? Ok, ele é lento quando ele tá num desequilíbrio. Mas depois que ele entende, ele resolve. Tá? Contemplativo. Foi o que as gurias falaram. Nós tava tomando um café agora no posto, agora à tarde. Ele tava contemplando a TV, viu? Aí eu olhei pra TV e fiquei olhando assim...
Mas sabe que eu fiquei olhando, viajando na maionese? Do nada. Na caixa do nada. Então, pra elas eu tava assistindo, mas eu tava assim, ó, olhando, analisando, nem não tava ligado na história. Não, ele não tava ligado na TV e nem nós, porque eu tava conversando com a Jennifer e assim, olha, teu pai tá vidrado na televisão, que você deu conta que não pode enxergar uma televisão. Que ele, hã? E eu não escutei elas falando, e elas estavam do meu lado. Não, nós tá na frente dele. Bom, outro ponto também, um ponto que ele precisa melhorar é a questão da desconfiança. Ele é muito desconfiado. Então, assim como ele é leal, se tu rompe a lealdade com um fleumático, depois ele vai ficar desconfiado de ti. Até ele reconquistar essa confiança vai levar um tempo. Porque ele, não que gere mágoa, mas tipo, ele já passou pela experiência, então ele não quer passar pela experiência novamente. Então ele vai ficar cheio de dedos. Até ele conquistar novamente essa confiança. É introvertido, exatamente. A Márcia é como eu digo, amor, vai tu, prepara tudo que eu chego depois. Porque às vezes ela chega no local e a gente não conhece ninguém. Então assim, ó, não é que o fleumático ele é antipático, não, ele é simpático, só que ele não tem o start, o feeling para chegar falando. Se a pessoa chega falando com ele, ele vai falar e vai fazer amizade muito rápido também, tão rápido quanto sanguíneo. Só que ele não tem a saída, tipo, não tem o arranque. Por isso que um fleumático, ele não é um bom vendedor. Olha a dica aí. Então, eu consigo, no caixa do supermercado, falar de Jesus, das cestas que eu faço, da terapia, eu consigo falar tudo pra pessoa. Eles só me olham assim. Não, natural. Ela fala natural. Onde tu conseguiu? A mulher deu uma deixa, a caixa falou tal coisa e deu. Bom, resistente a mudanças, já falei. Detalhe, não é ambicioso. Isso é um ponto que o fleumático tem que melhorar, porque ele se contenta com o que ele tem. Então, às vezes, ele não tem ambição, ele não consegue ir para frente, porque ele, por mais ele até tem sonhos, ele até pode planejar, mas se ele não tá legal, ele não vai fazer o esforço necessário. Então, por isso que sempre vai precisar de alguém. Confortável, né, na situação que ele confortável tá. na situação. Por exemplo, é aquela pessoa que tá diferente assim, o sanguíneo, ele gosta de mudanças, ele gosta do novo, ele gosta da novidade. Então, por exemplo, ele vai querer vamos trocar de casa. Aí vamos se mudar. O sanguíneo já foi, já viu, já aconteceu, já não sei o que. O fleumático, pra quê? Tá processando ainda a situação. Pra quê? Tem que arrumar a mudança. Pra quê? Tá bom aqui, a gente já conhece o vizinho, já conhece todo mundo. Entendeu? Já tô no meu ambiente. Pra que eu vou mudar do meu ambiente? Exato. E entra essa questão da desmotivação, né? Então, às vezes, ele se desmotiva, só que ele não se dá conta. Aí que é o interessante, às vezes o fleumático está desmotivado e não se dá conta. Então, às vezes é mais fácil a pessoa que está fora olhar para ele e enxergar a desmotivação e às vezes dar um toque para ele, porque senão ele não vai se ligar. Então, são situações, são pontos que o fleumático precisa melhorar. E isso vai depender do quê? Vai depender do que as gurias já falaram aqui, a questão também de, na parte do espiritual, como isso já é algo que vem no teu DNA, já é algo que vem geracional, a primeira coisa que tu tem que fazer é te comunicar com Deus. É orar para que o Espírito Santo te ajude a tu superar todas os teus pontos que estão fracos. Por exemplo, no meu caso aqui, a resistência a mudanças ou a desmotivação. Então eu coloco nas minhas orações para me dar força, para eu não desmotivar, para que eu possa ser mais otimista, mais rápido, com start maior. Isso é o primeiro passo. Depois a gente tem a questão de trabalhar o nosso emocional. Por mais que o fleumático ele guarde ele sente as situações, entendeu? Ele tem sentimento, mas ele guarda de alguma forma. Ele não fica ressentindo e não fica magoado, mas ele tem que trabalhar também o que está lá dentro, os traumas que ele tem, as crenças que ele tem. Às vezes ele tem uma crença que limita ele, que não deixa, por exemplo, às vezes ele tem uma verdade prisional dentro dele
que é o que a gente fala no livro Nas Feridas do Coração, que são verdades que a gente aprende com o quê? Com o convívio com as pessoas, com a criação que a gente teve, com a cultura que a gente foi mostrado para nós no nosso ambiente, e aí a gente cria aquela verdade prisional que às vezes acaba nos limitando. Tu falou aí, falta de ambição, né? Sim. E aí a gente vê, não que a ambição seja só nessa questão, né, financeira, mas falando com o linkando com o que tu falou aí, quem aí não ouviu na infância, né? Dinheiro não é capim, dinheiro não nasce em árvore, não toca no dinheiro que é sujo. Exato. Então, são várias coisas que é falado para as crianças. Ainda bem que hoje tem Pix, não precisa tocar. Brincadeira. Mas tu é rápido aí. A Jennifer não, viu? É Pix. E aí, claro, isso causa verdades prisionais, mas claro que tem outras, né, questões. Muitas vezes tem pais, né, que eles achando que a gente não vai colocar aqui, é o que a pessoa aprendeu, ela passa, né? E aí ela vai dizer assim, mas tu é burro, tu é incapaz, tu não faz nada direito. E isso já vai causar ali uma verdade prisional para a pessoa. Quando ela se tornar adulta, ela vai achar que ela é incapaz, que ela é burra, que ela não consegue. São verdades prisionais, né? Isso vai acabar te limitando, né? E não ter a própria ambição. O que é ambição? É querer melhorar, às vezes. Melhorar como pai, melhorar como marido, melhorar como esposa, melhorar como profissional. Não só necessariamente na parte financeira, mas melhorar como ser humano. Às vezes tu não tem essa ambição. Às vezes tu fica... Às vezes a pessoa acha, mas a ambição é ruim. Não é ruim, não. A gente tem que ter ambição, na verdade, é o teu desejo, é querer estar melhor. E isso é bíblico. Deus te coloca para te ter uma vida agradável, não é o depois. Tu tem que ter uma vida em plenitude. E se tu não vive uma vida em plenitude hoje, é porque tem alguma coisa errada. Tu não tá te comportando direito, o teu caráter tá distorcido, ou tu tá com uns pontos negativos muito afluentes nos teus temperamentos. Então, por isso, esses temas que a gente está abordando, para que você possa viver uma vida em plenitude. O que é isso? Felicidade, não momentos de alegria. Felicidade. E como a gente fala, né? O Espírito Santo, ele não é invasivo. Então, ele não vai vir te obrigar a se transformar. Ele vai esperar que você peça e dê permissão. Agora, se eu sou ali uma pessoa egocêntrica, e eu gosto de ser egocêntrica, então como que o Espírito Santo vai vir transformar isso em mim? Se eu não vejo isso como uma característica errônea no meu caráter, e no meu comportamento e no meu temperamento. Se eu não estou... observando os meus erros, eu sento e peço para minha família me apontar. Eles veem. Exatamente. Eles são as pessoas que mais veem as minhas características errôneas. E aí, neste momento que eu tenho essa clareza, então eu peço ao Espírito Santo para que ele venha me ajudar, para que ele venha transformar, para que ele venha me dar recursos, para que ele venha a fazer uma transformação na minha mente, para que eu possa ser uma pessoa melhor. E detalhes, a pessoa, mas como é que eu faço isso? Assim como a gente está falando. Tu vai conversar com Deus, pedir, Deus, Pai amado, Espírito Santo, vem e me ajuda a superar esses pontos aqui que eu não estou conseguindo sozinho. O Espírito Santo é o nosso amigo, né? É isso. Isso na parte do espírito. Na parte da alma, tu tá entendendo. O que a gente tá fazendo aqui? Tá dando clareza. Então tu já tem ferramentas na tua mão que tu pode melhorar. Tu já sabe onde é que tu tá mais falho. Então tu vai começar a trabalhar isso aí. Tu já tem a consciência. É só uma questão de atitude. É o que eu digo. A terapia rápida, ela é eficiente? Sim, ela é eficiente. Se eu fizer tudo certinho, em 3 meses vai estar ok. Mas depende de quem? De mim, da terapia ou da pessoa que vai fazer? Da pessoa. O Espírito Santo age da mesma forma. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai te manipular.
Vai depender de ti. Por isso que o princípio você pede ajuda a Deus, você se aproxima de Deus, não é Deus que se afasta de ti, é você que tem que se aproximar dele. Sempre vai partir de ti. Sim. Bom, finalizando aqui a minha parte, possíveis profissões. Diplomata, como eu falei, porque ele é muito bom mediador de conflitos, tá? Administrador, professor e técnico. Bom, daqui, só que eu não sou diplomata. Ainda. Não, mas na verdade... Ainda. Não, diplomata como profissão. Diplomata. Porque a gente tem aqui uma mentoria de casais que a gente faz mediação de conflitos. É verdade. Entendeste? Assim, quando a pessoa senta aqui na poltrona para fazer terapia rápida, é mediação de conflitos. Mas que conflitos? Os conflitos internos que ela tem dentro. Entende? Bom, vamos ver então quem é fleumático na Bíblia. Gideão e Abraão. São dois fleumáticos. Abraão, calmo, sereno. O faraó gostou da Sara, lembra? Ficou com a Sara. O que o Abraão fez? Não, calma. Calma. Todo mundo assim, não, mas vai ficar. Não, calma, eu vou orar. Calma. Deus vai fazer. Então, é bem típico. Não se preocupa. Não é que ele não se preocupa. Ele entende que o futuro não nos compete. O futuro a Deus pertence. Tu pode fazer um planejamento, mas é como a Jennifer disse, tu até faz. Daqui a pouco Deus pega e arranca a tua folha e diz, olha, isso aqui não serve pra nada, desculpe. Não é o que eu tô pensando pra ti. E ele entende que o passado não se repete. Porque, já diz o nome, passou. Então, o que compete pro fleumático é ser a melhor versão dele agora, ser um melhor pai, ser um melhor profissional, ser um melhor filho. Então, o fleumático, ele entende que tu precisa te melhorar todos os dias.